Fala galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, o ano está acabando, chave do Enem também já está acabando, temos mais somente esse e o próximo encontro, e essa é a semana do Enem. Tá preparado? Tivemos muito tempo juntos, bastante aula, bastante atividade, exercícios, espero que você esteja tranquilo, só revisando agora para a provinha do Enem que começa nesse próximo domingo com as provas, né, de humanas e também de linguagens. Não esqueça que tem redação e tem dica também aqui de redação para vocês. Beleza, então? Mas é noite de natureza. Natureza daqui 2 semanas, mas né, seguimos aqui nosso cronograma. Queridos, então, tá preparado? Pega a apostila, pega o material, senta aí, porque chave do Enem de natureza está no ar. Acompanhe cada aula e depois nós voltamos para a correção de exercícios de matemática da semana passada. Ok, então? Sem mais enrolação, roda a vinheta. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última aula de Biologia do Chave do Enem deste ano e também para você do terceiro ano de todo o ensino médio. Estamos aqui terminando a nossa preparação para o Enem, que vai acontecer daqui a alguns dias, a prova de Ciências da Natureza, não é mesmo? E a gente vai falar de um tema muito importante, que é a biotecnologia. É um tema que é muito frequente nas questões do Enem e do vestibular, porque ele é um tema muito atual. Conforme os métodos vão se diversificando, vão se atualizando, se aperfeiçoando, a tecnologia, né? A gente vai encontrando novas maneiras de manipular os seres vivos para tentar melhorar a nossa vida, para deixar a nossa vida mais confortável, inclusive também para tratar doenças que antes não havia tratamento. Então é importante a gente entender algumas técnicas e eu escolhi algumas aqui para a gente poder discutir nos próximos minutos, certo? A gente vai falar aqui do sequenciamento do DNA. O sequenciamento do DNA ficou bastante famoso, especialmente com o projeto do genoma humano, que finalizou e seus resultados foram divulgados no ano 2000. Era o presidente Bill Clinton lá nos Estados Unidos e o Francis Collins, que era um cientista, chefe desse projeto, então eles divulgaram seus resultados e havia muitas expectativas a respeito do que poderia ser feito com essa informação, né? Hoje a gente sabe que tudo aquilo que se imaginava ali no início, essas expectativas elas não foram alcançadas, porque a gente, justamente por causa do projeto Genoma Humano, a gente mudou muito do que nós sabíamos a respeito do nosso DNA e de como a nossa célula funciona. Mas o processo de sequenciamento nada mais é do que você conhecer qual é a sequência de nucleotídeos que faz parte do DNA, né? Lembra que o nosso DNA, ele é feito pela sequência dos nucleotídeos, que são aquelas letrinhas, né? A, T, C e G, certo? Então, quando você sabe exatamente qual é essa sequência, você sabe quais são os genes que estão presentes e se você tem potencial para desenvolver alguma doença ou não, ou é possível mapear suas características. E hoje a gente sabe que esses genes, eles podem estar ligados desde questões relacionadas ao nosso fenótipo, questões físicas, né, como cor da pele, do cabelo, etc., até genes que estão ligados com a facilidade que a gente tem de aprender, por exemplo, né? Então, veja a potencialidade que nós temos aí no nosso DNA. Então, o sequenciamento do DNA é conhecer essa sequência dos nucleotídeos, e aqui no livro de vocês traz essa imagem, né, do processo que é feito. Então, obviamente, você precisa extrair a amostra, você precisa preparar essa amostra, né, fazer uma desnaturação dessas moléculas de DNA, e vai ligar essa molécula de DNA a adaptadores, a sequências específicas de nucleotídeos, para que uma máquina possa fazer a leitura dessa amostra e traduzir essa leitura em informação, que é essa sequência das letrinhas. Agora, eu vou tirar essa amostra de DNA de onde, né? Uma parte muito famosa aqui de amostras de DNA, especialmente em questões forenses, né?
é o famoso fio de cabelo. Então, eu pego um fio de cabelo e eu posso extrair o DNA dele para fazer teste de paternidade, por exemplo, né? Isso parece muito em filme e novela, por exemplo. Agora, veja que só serve pegar fio de cabelo se esse fio de cabelo está com o bulbo capilar, que é essa parte que fica dentro da nossa pele ali, no epitélio e no endotélio, né? Por quê? É no bulbo capilar que estão as células, não é no fio de cabelo especificamente, mas é naquela parte onde o cabelo se fixa no nosso couro cabeludo. Se conseguir pegar esse cabelo e tiver o bulbo capilar, aí é possível extrair as células e delas extrair este DNA, tá? É possível também extrair de manchas de sangue, de células epiteliais, por exemplo, que estavam em roupas, em luvas, da mucosa da boca, né? Se você já fez um teste genético, por exemplo, daqueles que a gente recebe pela internet, você recebe um cotonetezinho e aí você passa ou na mucosa do nariz, fica ali esfregando suave na mucosa do nariz, ou na boca, coloca num envelope, manda pelo correio e depois de algumas semanas eles mandam o resultado do teu teste genético. É bem interessante, inclusive, eu já fiz. Recomendo que, se você puder, faça também, que é muito legal conhecer como o nosso corpo funciona e a nossa ancestralidade, por exemplo, certo? Bom, temos aí uma outra técnica, gente, presta atenção nessa técnica. Ela é muito frequente em questões, porque ela revolucionou a forma como nós manipulamos a vida, especialmente no tratamento de doenças e fazer com que seres vivos expressem genes que eles não tinham antes, certo? A técnica do DNA recombinante consiste em pegar uma sequência genética de um gene ali. Eu vou dar o exemplo bem famoso que eu vou explicar melhor daqui a pouquinho, que é o gene da insulina humana, né? Então, eu busco lá no nosso DNA qual que é o gene da insulina humana, vou usar duas enzimas que são chamadas enzimas de restrição, que são enzimas que funcionam como tesouras. E eu vou colocar essas enzimas e elas vão cortar a nossa molécula do DNA na sequência específica para eu poder extrair esse gene da insulina. Aí o que eu vou fazer depois? Eu vou pegar um plasmídio de bactéria, tá? Que é aquele DNA circular que fica na bactéria. Vou cortar esse plasmídio com enzimas de restrição. Vou colocar essa sequência do gene da insulina que eu retirei do DNA humano junto ali, naquele mesmo lugar onde está o plasmídio que foi cortado, e vou colocar outras enzimas chamadas de DNA ligase. E aí o DNA ligase vai pegar o gene da insulina humana que foi picotado e vai colar no plasmídio que também foi cortado. É como se eu fizesse um quebra-cabeça. Eu pego o gene da insulina humana, coloco aqui no plasmídio da bactéria, e aí imediatamente o que vai acontecer? Essa bactéria, então, vai entender que esse gene da insulina humana faz parte do material genético dela, vai ler essa informação, vai transcrever em RNA, vai traduzir em proteína e essas bactérias vão começar a produzir insulina humana, que é o que foi feito, que é basicamente o que acontece com a insulina que é usada hoje, né? Antes usava-se a insulina porcina, né, de porco, e aí depois do desenvolvimento dessa técnica, então, as pessoas têm acesso à insulina que de fato é nossa, né? Então, existem linhagens de bactérias que produzem essa insulina, ela é extraída, ela é purificada e depois ela é industrializada para vender às pessoas que têm diabetes, certo? Então, a insulina recombinante é sintetizada pela inserção do gene da insulina humana numa bactéria que é chamada Escherichia coli, que é uma bactéria que é um modelo bastante interessante, é bastante usada para essas situações, inclusive é uma bactéria que nós temos no nosso intestino, né? Então, é uma linhagem bem interessante para usá-la como vetor ou como aí um mecanismo de produção dessa insulina, tá? Grava esse exemplo, isso direitinho, porque ele aparece bastante, tá bom? A grande questão aqui da DNA recombinante é que a bactéria que recebe o DNA, a sequência genética exógena, que é a da insulina humana, vai passar a produzir a proteína que não era dela, né? Que é a proteína ali, que é a insulina, certo? Vamos aqui para o próximo. Já como tá passando.
Vamos falar agora de vacinas higiênicas. Isso é muito atual. Lembrando aí há alguns anos que nós passamos por aquela situação bastante complicada da pandemia do Covid e muitas vidas foram salvas por causa da vacina de RNA. No que consiste essa vacina de RNA? Bom, a vacina de RNA, de fato, é uma dose de RNA que nós recebemos. Mas esse RNA, e aqui que está o pulo do gato, né? Esse RNA, ele tem informações para produzir proteínas virais. Então, a gente recebe a vacina, o RNA ele entra na célula e essa proteína viral, que esse RNA tem a informação para ser traduzida, é a proteína spike, que são aqueles espinhos que estão ali no coronavírus e que é justamente a proteína que o vírus usa para entrar na nossa célula e é a proteína que o nosso sistema imunológico vai usar para identificar e para produzir anticorpos. E aí o que acontece? Esse RNA, que tem a informação para fazer a proteína spike do vírus, vai entrar na célula do nosso sistema imunológico e a nossa célula do sistema imunológico então vai começar a produção dessas proteínas spike. Tá? Então a gente vai começar a produzir as proteínas virais, mas não o vírus inteiro, só partes dele. O nosso sistema imunológico vai reconhecer essa proteína como antígeno, vai produzir um anticorpo dessa proteína, e quando a gente entrar em contato com o vírus de verdade, a gente já tem anticorpos específicos para se grudar na proteína spike do vírus, neutralizar esse vírus, tampar essas regiões onde ele consegue entrar na nossa célula, e aí a gente não vai sentir os sintomas, talvez você não tenha nenhum sintoma ou não tenha os sintomas graves, né, do Covid. A vacina, é importante que a gente diga, não vai impedir que você pegue o vírus, que você entre em contato com o vírus. A vacina não vai te blindar, mas ela vai te proteger dos efeitos e dos agravos que a presença do vírus pode causar no seu corpo, tá? Guarda aí também essa vacina, ok? A gente tem aqui o próximo. Temos aqui os transgênicos, tá? Os transgênicos também são muito interessantes e talvez você não se lembre disso, porque talvez você não havia nascido, mas há anos atrás, quando os transgênicos começaram a ser usados na agricultura, porque de fato eles aumentaram a produção, porque essas plantas tinham uma resistência a defensivos agrícolas, tinham uma resistência a pragas, né? As pessoas tinham muito medo, porque achavam que os transgênicos eles poderiam causar câncer ou outras doenças. Então o argumento que se usava é que a gente não conhecia o suficiente para garantir a segurança, né? Muitos críticos, na verdade. Mas aí, então, foi permitido o uso desses transgênicos. Você sabe que existem muitas teorias da conspiração para tudo, e não foi diferente com esses transgênicos, não é mesmo? Mas hoje, décadas depois da liberação dos transgênicos, a gente pode dizer que todas essas teorias estavam erradas, porque hoje em dia não há dados suficientes para dizer que esses transgênicos eles causam mal, que eles causam doenças, certo? Na verdade, pelo contrário, eles foram muito importantes para os agricultores, para que eles pudessem, com o mesmo espaço de terra, aumentar a sua produção. Imagina que antes eles plantavam áreas extensas e aí vinha alguma praga, algum fungo, alguma bactéria ou algum inseto, por exemplo, e acabavam com a plantação. Hoje existem variedades de plantas que são resistentes, então às vezes produz alguma molécula, alguma substância que o inseto não vai gostar, ou que ele vai morrer, ou que é resistente a esses venenos. Então isso dá mais possibilidade, diminui o prejuízo e aumenta a produção, não é mesmo? Aí que vem a importância dos transgênicos, tá? Agora, os transgênicos, que são os organismos, né, que têm o seu DNA modificado, eles mostram bastante para a gente da engenharia genética vegetal. Então, imagina, vamos seguir esse infográfico, né? Você tem a planta com uma nova característica, e aí você tem o desenvolvimento da planta. Vamos começar pelo outro lado, né? Eu estava começando pelo final. Então, você tem aqui a bactériazinha, que tem um plasmídiozinho, e dentro desse plasmídio, né, ele foi inserido ali o gene de interesse, certo? Esse plasmídio que foi recombinado, que tem o gene importante, que precisa ser expresso na planta,
foi introduzido nas células da planta, e aí a planta, então, passa, né, a expressar essas informações desse DNA exógeno que foi colocado ali por meio do plasmídio. O plasmídio, nesse caso, foi um vetor, né? E aí a planta cresce e ela passa a expressar essa nova característica, certo? Então, a gente tem um exemplo bastante importante dos transgênicos aqui, e é um tema que você precisa se lembrar. Aí a gente tem aqui uma parte muito importante, que é a terapia gênica, né? A terapia gênica, ela é usada para tratar doenças, especialmente aquelas doenças que têm uma causa monogênica, ou seja, é uma mutação em apenas um genezinho. Fica muito mais fácil de tratar. Uma doença que é bastante conhecida, que é uma doença que acontece na nossa retina, né, por causa de uma mutação. Então, o que acontece? Os cientistas ali, os médicos especialistas, pegam um vírus que é conhecido já da espécie humana, né? E aí retiram o material genético do vírus e usam a cápsula do vírus, o capsídeo do vírus, como um vetor. Inserem nesse vírus o material genético do gene correto, não daquele gene mutado, mas do gene que tem a informação correta. E aí vão inserir esse vírus no tecido em que essas mutações estão prejudicando, como no caso ali da retina, né? E aí o que acontece é que esse vírus, quando ele for infectar a célula daquele tecido, ele não vai colocar o DNA dele que causa mal, mas ele vai colocar o material genético do gene correto que foi inserido ali. E por meio disso, esse gene, então, ele passa a ser expresso e ele passa a produzir, né? A célula passa a produzir aquela proteína correta e não a proteína mutada. Então, as terapias gênicas são muito usadas hoje. Em algumas doenças, não vale para todas as doenças, mas aquelas doenças específicas em que você tem ali um parzinho de genes, é bem interessante fazer esse tratamento. Ele é muito caro, sim, infelizmente, mas como essas doenças também não são muito comuns, é possível, então, fazer um pedido ao SUS ou entrar com alguma ação e aí poder ter acesso a esses tratamentos, né? Quando disponíveis, claro, no Brasil e liberados pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária que controla esses procedimentos, certo? Aí a gente tem aqui, nós temos aqui, então, a clonagem, que é a nossa última técnica. Veja, clonagem aparece muito também, especialmente no contexto em que nós vivemos, em que muitas empresas estão começando com um movimento de desextinção. Ou seja, elas querem trazer espécies que não existem mais, que viveram em algum momento e por isso têm acesso ao DNA dessas espécies, e de alguma forma fazer com que essas espécies elas existam novamente. Estão tentando fazer isso com o mamute, estão tentando fazer isso com os lobos selvagens, né? Então, basicamente, o processo da clonagem tem o objetivo, essas empresas usam esse processo, tá bom? Não exatamente como a gente vai ver em algumas situações, mas a ideia é usar esse processo. E esse primeiro processo de clonagem, muito bem sucedido, e que foi muito conhecido lá em 1996 ou 97, eu não me lembro bem, foi a clonagem da ovelha Dolly, né? Porque não apenas ela foi clonada, como a gestação foi bem sucedida, ela nasceu. Infelizmente, ela não viveu muito tempo, né? Ela viveu ali cerca de 6 aos 7 anos, porque ela desenvolveu muitas doenças. Eu já vou dizer daqui a pouquinho por quê. Então, vamos lembrar aqui como que foi o processo da clonagem da ovelha Dolly. Você tem aqui a participação de 3 ovelhas, certo? Você tem uma ovelha em que foram retiradas células da glândula mamária e que foi a doadora do núcleo diploide. Depois, você tem uma segunda ovelha em que foi extraído o ovócito, né, o óvulo dessa ovelha, e foi extraído o núcleo haploide desse óvulo. Então, aqui a gente tem um óvulo sem núcleo e um núcleo que foi tirado da célula da glândula mamária. Esse núcleo diploide que foi tirado da célula da glândula mamária foi, então, inserido no óvulo, no ovócito dessa ovelha, da segunda ovelha.
esse óvulo agora, com o núcleo diploide que foi inserido, foi ali estimulado o desenvolvimento desse óvulo, ele se transformou num embrião e ele foi então inserido numa terceira ovelha, que foi a mãe adotiva, é a barriga de aluguel, né? E aí então nasceu a Dolly. Então a grande questão aqui que as perguntas se concentram é o seguinte: a Dolly, ela é geneticamente semelhante ou idêntica a qual das 3 ovelhas? A que doou o núcleo da célula da glândula mamária, aquela que doou o ovócito ou a mãe que pariu a Dolly, né? Então, a resposta para essa pergunta é que a Dolly vai ser geneticamente igual àquela ovelha que doou o núcleo, porque é no núcleo que está o DNA. Então, a ovelha que doou a célula da glândula mamária, da qual foi extraída o núcleo, é aquela que é geneticamente idêntica à Dolly, certo? Porque a informação genética foi inserida no óvulo, certo? O óvulo serviu só como um carreador e a mãe, que foi a barriga de aluguel, né? Também foi só a barriga de aluguel, serviu apenas como um receptáculo para desenvolver a ovelha Dolly para que ela pudesse nascer, certo, gente? Não se esqueçam também, que é muito importante para o Enem, dos aspectos éticos. Perguntas que a gente pode fazer e refletir. Até que ponto vale a pena ou é correto manipular a vida e os seres vivos? Será que processos que são feitos com os animais como a Dolly ou com micro-organismos também podem ser feitos com os seres vivos? Será que é ético e é moral clonar seres vivos? Será que é ético, é moral manipular material genético de seres vivos, né? E aí a gente tem várias questões aí que podem ser discutidas nesse processo. Eu lanço essas perguntas para você que você possa refletir, porque eventualmente elas podem cair em questões de outras disciplinas, inclusive até uma redação que você for fazer, né? Então é muito importante a gente discutir esses aspectos, claro, baseado na legislação aqui do nosso país, né, que permite a manipulação do DNA desses animais, mas não permite, por exemplo, a manipulação de embriões de uma determinada idade, enfim. A gente precisa conhecer essa legislação e a gente precisa também pensar nas questões éticas, porque não é só porque a lei permite que é algo moral, que é algo ético, não é mesmo? Então a gente precisa refletir bastante sobre esses aspectos, certo? Desejo uma boa sorte no Enem, desejo que Deus o abençoe para que você de fato consiga o resultado que você espera, que você consiga se dedicar e, quem sabe, a gente se vê numa próxima. Até! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Daniele, na nossa última aula de Química do terceiro ano, hein, do Chave do Enem. Que maravilha! Chegamos no final. E para finalizar essa aula, para finalizar todo esse ano de aprendizado, nós vamos terminar com o conteúdo de polímeros, ok? Então, vamos lá. O que são polímeros? Bom, poli vem de muito. Meros, parte, ou seja, são moléculas orgânicas que são formadas por muitas partes que vão se repetir, tá? Então, são conhecidas como macromoléculas formadas por unidades repetidas, que nós chamamos essas unidades que se repetem de monômeros. Nós temos polímeros que são de origem natural, né? Ocorrem, são formados na natureza, as proteínas, os polissacarídeos, o algodão, o látex, enfim, esses são alguns dos exemplos, certo? Então, você vai combinando os monômeros e vai dando origem a estruturas cada vez maiores. E também temos os polímeros de origem sintética, que são aqueles produzidos no laboratório, né? Pela combinação ali de compostos derivados do petróleo, por exemplo, né? De hidrocarbonetos, enfim, de haletos orgânicos e tudo mais.
Então, o que que acontece, né? Nós temos ali o petróleo e seus derivados, que podem formar o PVC, que é o poli, muito cloreto de vinila, polietileno tereftalato, polipropileno, que vão dar origem a diversos materiais sintéticos também. Como que eu posso classificar esses polímeros? Eu posso classificá-los em homopolímeros, homogêneo, uma coisa só, certo? Então quer dizer que os homopolímeros, eles são formados por um único tipo de monômero, que é aquela moléculazinha que vai se repetir N vezes, tá? 2.000, 100 vezes, 200 vezes, sei lá, milhares de vezes. O que que acontece? No caso do etileno, o etileno é um monômero, é a pequena parte. Quando eu coloco ele na presença ali de alguns catalisadores, alta pressão e alta temperatura, a gente faz o rompimento da ligação π, que é a ligação secundária, e aí você abre, né? Então o carbono ele tem que fazer 4 ligações. Quando você quebra a dupla, você vai abrir encaixe para os dois lados. Então esse monômero ele vai se combinando várias e várias vezes, e aí vai dar origem ao polímero, né, do polietileno. E aí o polietileno, ele é utilizado ali para sacolas, plástico filme, fraldas descartáveis, né, ele tem uma certa maleabilidade, é uma molécula pequena, mas ele tem uma certa maleabilidade, ok? Nós temos, além do homopolímero, o copolímero, co-combinação, vamos lembrar lá, co-combinação. Então, você vai combinar 2 ou mais monômeros, quer dizer que não vai ser uma molécula só. Você pode ter moléculas diferentes que vão se combinar e aí vão formar o monômero para dar origem ao polímero, tudo bem? Então, por exemplo, a Buna-N, né, a borracha sintética. Então, ele é formado pela acrilonitrila, né, ó, CH2 dupla CHCN do cianeto, e o butan 2-dieno, né? Então tem a ligação dupla ali. A princípio, vocês podem perceber que tanto no homopolímero quanto aqui nesse exemplo do copolímero, todos eles têm insaturação. E aí a gente quebra a insaturação, a ligação π, e vai acoplando ali as moléculas para formar o monômero e depois o polímero, tá? Quando eu tenho a quebra da ligação dupla para formar o polímero, a gente tem, então, o que nós chamamos de polímero de adição. A reação que ocorre é uma reação de adição, tá? Então, você quebra a insaturação, forma ligações simples e combina esses monômeros várias vezes, formando o polímero. O cloreto de vinila, né, o PVC, policloreto de vinila, ele começa ali com o cloreto de vinila, que é o monômero, e vai formar o polímero, certo? Então, policloreto de vinila, porque você tem lá a combinação desse monômero. A ligação π quebrou e forma só ligações sigmas. O poliestireno, que dá origem ao isopor, ele também, ó, ele tem o benzeno ali, só que não é a dupla do benzeno que vai quebrar, é a dupla do vinil, né, do estireno ali. Então, o vinil vai quebrar aquela insaturação, vai abrir precedentes para se combinar várias e várias vezes. E aí, nesse caso, você tem o polímero de adição pela quebra da insaturação. Quebrei a insaturação para formar, né, o polímero, o monômero tem insaturação e depois o polímero não tem, é polímero de adição, tá? E aí, o que acontece com o isopor? O poliestireno, ele, né, quando você pega o polímero, você injeta ar nele. E injetar o ar e colocar ele no solvente orgânico é o que vai dar origem se ele vai ser um isopor, a quantidade que você vai injetar de ar, se ele vai ser um isopor mais resistente, né, que é aquele isopor que tem o menor espaço vazio, que normalmente é mais resistente, que é usado para capacete, para proteger eletrônicos nas embalagens, ou se ele vai ser um isopor mais frágil, mais quebradiço ali. Por quê? Porque você vai injetar muito mais ar do que você vai ter de molécula ali do polímero, tudo bem? Nós temos polímero de adição e polímero de condensação. Condensa, junta, certo? A adição quebra da ligação dupla, condensa junto. Quer dizer que esses polímeros de condensação, eles são formados a partir de monômeros. E esses monômeros vão se combinar e formar uma molécula mais simples, vai formar, né, o monômero para o polímero e vai formar uma molécula mais simples que também vai ser liberada no meio.
Normalmente, essa molécula é água, normalmente, mas pode ser um ácido, né, um hidrácido, ácido clorídrico, pode ser gás hidrogênio, enfim, pode ser cloro, mas normalmente é água, né? Então, o baquelite, aquele plástico bem resistente que tem ali no soquete da lâmpada, mas que é extremamente sensível, por exemplo, ao passar do tempo, ele se resseca, né, que a gente fala. Então, o que acontece? Você tem a combinação de um fenol mais um aldeído, mais o hidrogênio do outro fenol para formar um monômero, certo? A baquelite. E aí, nesse processo da combinação dessas três moléculas, da condensação, da junção dessas três moléculas, a gente tem a liberação de água, né? Então, forma ali uma molécula mais simples. Então, toda vez que você se deparar com uma reação de polimerização, aonde o produto final é o monômero lá do polímero, mais alguma coisa, condensação, tá? Porque na adição você só quebra a ligação π. Os nylon, né? O nylon, ele é um exemplo de polímero de condensação. Então, você tem a diamina e o diácido, eles se combinam, são totalmente diferentes, ó. Diamina, duas funções aminas, e o diácido, duas funções, né, ácidos, diácidos carboxílicos. Catalisador pressão, vai formar a ligação peptídica, né, vai formar a amida, e aí vai dar origem ao monômero do nylon, né, do poliamida ali, o nylon 66. E curiosidade, esse nome 66 aí é porque tanto a diamina quanto o diácido tem 6 carbonos na sua estrutura para a formação do monômero. A estrutura dos polímeros. A estrutura do polímero diz muito sobre o comportamento dele. Então, a gente tem os polímeros lineares, né, que vão formar fios lineares. Então, você vai combinando ele assim como se fosse um amontoado, mas linear. Os polímeros lineares, eles são conhecidos também como termoplásticos, ou seja, eles são polímeros que a gente tem facilidade em moldar. Quando você aquece aquele plástico, ele amolece. Quando você resfria, ele endurece. Eu não sei vocês, mas eu particularmente guardo papel filme, sabe aquele papel que a gente embala, né, alimentos normalmente, no congelador. Por quê? Porque ele é um termoplástico. Se tá um dia muito quente, você tem muita dificuldade em manusear ele. Para abrir ele rasga fácil e tudo mais. Quando você coloca ele no congelador, por ele ser um termoplástico, ele fica um pouquinho mais rígido. E aí você consegue tirar ele, né, desenrolar ele com facilidade. E o próprio calor da mão já é suficiente para ir trabalhando, para ele grudar lá bonitinho e fazer a vedação que você precisa, tá? Então, uma dica aí. Quando a gente fala desses polímeros, né, de cadeia linear, a gente tem os polímeros de baixa densidade, que são polímeros de cadeias ramificadas, porque essas ramificações dificultam a interação de uma molécula com a outra, e isso dá uma maior flexibilidade para esse polímero. Né, no caso, eles são usados em sacolas, em filmes, em embalagens e coisas mais maleáveis. Já os polímeros de alta densidade mais massa, então eles têm ali uma forma mais linear, então eu consigo agrupar melhor essas cadeias, né, de forma linear. Então ele tem maior massa, ele tem maior densidade e maior rigidez, né? E ele normalmente é usado naqueles copos plásticos, utensílios, garfo, talher, enfim, que são mais firmes, mais rígidos, né? E não sofrem tanto com a ação da temperatura. Sofrem, né? Mas bem menos do que o flexível de baixa densidade. E temos os polímeros tridimensionais, que é quando assim a cadeia de cima começa a enraizar com a cadeia de baixo, por exemplo. E aí eles formam ligações tanto de forma linear quanto, né, para cima e para baixo, ali, em todas as direções, né? São tridimensionais. Eles não são termoflexíveis, eles são termofixos. Então, eles têm maior dificuldade para ser moldado. Eles serão moldados, mas depois para sofrer uma alteração nessa moldagem aí é mais difícil. Por exemplo, a borracha dura, né? A baquelite. Então, por exemplo, o pneu do carro, ele é moldado, só que ele não pode ser
termoflexível, ele tem que ser termofixo. Por quê? Porque na hora de uma frenagem brusca, por exemplo, o atrito vai gerar um aumento da temperatura. Se ele não for fixo, você derrete lá o pneu na hora e pronto, né? Mesmo ele sendo termofixo, já tem aquele cheiro de pneu queimado, né? Já tem todo aquele desgaste, mas bem menos. Por quê? Porque a estrutura tridimensional desses polímeros vai dar a ele uma maior dureza, uma maior resistência, né? Então, eles são moldados, mas esse molde aí é bem mais difícil em condições bem maiores ali de temperatura e pressão. E para finalizarmos a nossa aula, a gente sabe que materiais condutores, né, principalmente a parte de conduzir corrente elétrica é uma característica principal dos metais. Mas a gente tem o carbono grafite, que não é, né, um metal, mas conduz corrente elétrica, e alguns polímeros também são condutores de corrente elétrica. Mas para eles serem condutores de corrente elétrica, porque o que é a corrente elétrica? É o fluxo ordenado de elétrons, certo? Então, para gerar um fluxo ordenado de elétrons, esses polímeros eles precisam ter cadeia conjugada. O que é uma cadeia conjugada? Eles precisam ter insaturações, né, do tipo duplo ali, alternadas, uma sim, uma não, uma sim, uma não. E aí, quando eles passam por um processo de dopagem, ou seja, eles são submetidos ali a substâncias que podem adicionar elétrons ou retirar elétrons, começa a criar uma oscilação. Então, por exemplo, se eu tirar elétrons ali, tem uma carga positiva, né? Então, o parzinho de elétrons da ligação π vai querer ser atraído para aquela carga positiva, e aí vai desencadeando uma sequência, né, um fluxo de elétrons. E aí, nesse caso, ele vai gerar corrente elétrica. Então, polímeros podem conduzir corrente elétrica, mas só se na sua cadeia for conjugada, ou seja, com duplas alternadas, ok? Pessoal, e também falando de reciclagem, já para finalizar, nós temos os polímeros que têm classificações de acordo com a sua composição. Nem todos os polímeros, nem todos os plásticos, eles podem sofrer o mesmo tipo de reciclagem. Então, tem alguns plásticos que eles são separados por densidade, tem alguns que podem ser derretidos, tem outros que não podem, porque vão liberar gases extremamente tóxicos, poluentes, né? Os termofixos, eles são mais difíceis de serem reciclados por conta da sua, né, resistência. Então, sempre olhar ali a classificação deles, se é de origem mais leve ou não. E aí, toda essa parte, né, da reciclagem, pensando ali na parte ambiental, tudo bem? E com isso, pessoal, eu encerro a nossa última aula, claro, eu encerro a nossa aula de Química do terceiro ano do Chave do Enem. Claro, nos vemos na correção dos exercícios, mas fica aqui o meu sucesso para cada um de vocês, tudo de melhor nessa vida e até uma próxima, quem sabe. Como você cozinha seus alimentos? É com gás? Com uma resistência? Ou com indução eletromagnética? E é isso que a gente vai estudar hoje. Lei de indução eletromagnética criada por Faraday. Meu nome é Kelaine e sou a sua professora de física da chave do Enem. Mas como? Mas como pode um fogão por indução aquecer uma panela sem usar chama ou resistência elétrica? Não tem resistência elétrica, não tem gás, é apenas eletricidade. Vamos estudar então hoje um pouco sobre o fogão de indução, mas antes vamos conhecer quem descobriu a indução, que foi Michael Faraday. Michael Faraday viveu entre 1791 e 1867 e descobriu que campos magnéticos variandos, eles podem gerar corrente elétrica em um fio, um fenômeno fundamental para o funcionamento de dínamos, geradores e transformadores. Então, Arcelor descobriu o seguinte: corrente elétrica gerava campo magnético. Michael Faraday fez o contrário e descobriu que o quê? Se eu variar o campo magnético, ele gera uma corrente
elétrica. E como que a física se manifesta no fogão de indução? Vamos conhecer um pouco então sobre o fogão de indução. Nós temos no fogão de indução, então, uma parte de vidro, tá? Se você colocar a mão, por mais que esteja ligado, ele não vai funcionar. Mas como que se dá dentro do fogão? Dentro do fogão, nós temos ali uma bobina, como aquela figura que vocês podem ver ali. Essa bobina, a corrente que passa por ela é uma corrente alternada. O que é uma corrente alternada? Ela vai, volta, vai, volta. E alternando essa corrente elétrica, ele vai gerar o quê? Campo magnético variável. Então, essa bobina cria um campo magnético variável. Mas por quê? Porque quando se cria um campo magnético variável, ele vai, de acordo com o que Faraday disse, variação do campo magnético em função do tempo, ou seja, num determinado tempo, então varia o campo magnético para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Devido à corrente alternada, ela gera uma corrente elétrica. Então, quando uma panela com um fundo ferromagnético, como ferro ou aço, é colocado sobre essa bobina, o campo magnético variável atravessa o fundo da panela. Ela acaba induzindo correntes elétricas na panela, conhecidas como correntes de Foucault. Então, vamos lá. Eu tenho corrente alternada. A corrente alternada gera um campo magnético alternado. Este campo magnético alternado vai interagir com a panela e na panela ela vai gerar uma corrente e essas correntes a gente chama de corrente de Foucault. Mas o que é corrente de Foucault? Já vamos falar sobre isso. Antes, então, ó, força eletromotriz induzida, que é dado em volts, tá? É igual à variação do fluxo magnético e dividido pela variação do tempo, que é em segundos, tá? Então, ó, variação do fluxo magnético em Tesla ou Weber, tá? E dividido pelo tempo, nós vamos calcular aí a força eletromotriz induzida. Mas e o que é corrente de Foucault? Corrente de Foucault, então, são correntes que geram calor por efeito Joule, aquecendo o fundo da panela de dentro para fora. É por isso que apenas a panela aquece, enquanto a superfície do fogão permanece relativamente frio. Se você pegar um ovo e jogar em cima do fogão, não vai acontecer nada. Se você colocar a mão, não vai acontecer nada. Só vai aquecer quando você tiver uma panela de ferro que faz com que o campo magnético variável das bobinas gere uma corrente elétrica nesta panela, tá? Então, o efeito Joule, o aquecimento, é quando transforma corrente elétrica em aquecimento. Vocês lembram disso, que a gente já estudou sobre efeito Joule. Então, o que acontece? A resistência elétrica do material da panela, ela resiste à passagem dessas correntes. Então, quando ela começa a resistir à passagem dessa corrente, essa eletricidade gerada pela variação do campo magnético, ela acaba gerando o quê? Calor. Então, só com a panela específica você vai conseguir aquecer ou cozinhar o seu alimento num fogão de indução. E condução térmica? A panela, quando ela se aquece, esse calor ele transfere diretamente para o alimento, fazendo com que ele possa cozinhar. Então, qual é o segredo da indução? O segredo da indução é você ter o material correto da panela. Então, os materiais eles precisam ser ferromagnéticos. Então, apenas panelas feitas de ferro fundido, aço inoxidável, com fundo magnético, ou panelas específicas, elas podem interagir com o campo magnético. Se não, se você colocar qualquer panela, não vai funcionar o seu fogão. Mas como que eu posso saber se essa minha panela realmente ela é específica para o fogão de indução? Olha lá, você faz o quê? Você coloca um ímã na sua base. Se ela grudar, ela vai funcionar no fogão de indução. Se ela não grudar, ela não vai funcionar. E por que as outras elas não funcionam? Por exemplo, panelas de vidro, cerâmica, cobre, elas não têm base ferromagnética, então elas acabam não conduzindo correntes magnéticas e, portanto, elas não se aquecem. E recapitulando, o calor inteligente, eficiência superior,
tá? Então, quando quase nenhuma energia é desperdiçada com um fogão de indução, resultando no menor consumo e contas de energia reduzida. Então, com uma corrente mínima, é só alterar a corrente. Então, eu altero a corrente na bobina, a alteração da corrente na bobina gera um campo magnético variável, esse campo magnético variável faz induzir uma corrente na panela e essa corrente na panela faz aquecer a panela, tá? Cozinha muito rápido, então o aquecimento é instantâneo e você consegue controlar o tempo de cozimento, a temperatura, então diferente de um fogão a gás. Um fogão a gás você coloca menos, você vai alterando a chama do fogão, né? Ali não, a gente consegue colocar exatamente a temperatura que a gente quer. O que eu faço? Altero a corrente elétrica alternada no início, tá bom? Então aquecimento quase instantâneo e a gente otimiza tempo na cozinha. E é um ambiente seguro, porque a superfície é fria, ao toque e o deslizamento automático minimizam riscos de acidentes. Quando que eu posso me queimar? Se eu encostar na panela. Sem a panela, não vai funcionar. Então, eu posso colocar a mão, estar ligado, colocar a mão, ela não vai funcionar. Precisa da panela. Vocês viram como aquilo que a gente estuda em sala de aula está presente no nosso dia a dia? Incrível, não é mesmo? Mas o Enem também gosta de aplicar situações do dia a dia aos conteúdos de sala de aula. Então, você vai pegar os seus exercícios lá, vai responder e vai voltar aqui semana que vem para a gente corrigir juntos sobre as panelas de indução e essa relação com aquilo que Faraday ele falou, tá bom? Até a próxima semana. E aí, galerinha, gostaram da aula em Química, Física e Biologia? Check! Acabou, hein? Acabou, não tem mais. E se prepara, agora tem correção de matemática, mas não se esqueça, tem ainda dicas de Enem. E semana que vem voltamos com a nossa última live do Chave do Enem. Vamos falar de humanas, né? Que inclusive, né, a área do meu coração. Então não perde aí a dica, a correção de exercícios e nos vemos na semana que vem, a nossa última semana. Falou? Rodou a vinheta. E aí, galera, tá chegando a hora, tá chegando o momento, tá chegando, eu acho que é o auge, tudo que você fez durante 3 anos de ensino médio, né? Só vamos contar o ensino médio. 3 anos de ensino médio é para você colocar em prática agora, tá? Então tá chegando o grande dia do Enem, ele tá aí. E o que que você faz agora, tá? Primeira coisa, cara, eu digo que se você quer se dar bem no Enem, você precisa entender que o Enem não é só uma prova de conteúdo, ela é uma prova de resistência, tá? Então aquele cara que está bem condicionado fisicamente, ele tem sempre uma prevalência sobre os outros que não estão. Então, quais são as dicas que eu dou de última hora aqui para você, né? Eu acho que você precisa ter uma boa alimentação, tá? E dicas assim, ó, evite doce, evite gordura, tá? Pelo menos aí, vamos contar aí esse momento final da sua trajetória, tá? Cara, você precisa garantir isso. Não coloca isso na sua boca, porque isso vai prejudicar o seu consciente, tá bom? Segunda coisa que eu digo para você aqui, ó, tomar bastante água, tá? Lembre-se, corpo hidratado, ele pensa melhor, tá? Uma das coisas que mais acontece quando uma pessoa está com desidratação é desequilíbrio mental, tá? Então, cara, hidrate-se bem, beleza? Mais uma outra dica aqui, ó.
exercício físico. Nossa, mas não estou falando de você ir para uma academia, malhar e aquela coisa toda. Você precisa ter um ritmo, você precisa oxigenar o que você tem na sua mente, que é chamado cérebro, beleza? Oxigenar, cara, faz alguma caminhada, faz um exercício, algo que faça com que a sua corrente sanguínea entre em trabalho, beleza? Para que ela não fique assim tão paradinha, tão só estudando, essa coisa toda sentada, isso não faz bem, ok? E aí, chegando lá, o que que eu preciso? Eu preciso entender que o Enem, ele é sério, tá? Assim como qualquer outro vestibular. Então você não pode se atrasar, você não pode deixar as coisas para a última hora, tá? Então, caneta preta, ok? De preferência, não leve o celular, tá? Se você for levar alimentação, priorize alimentos que sejam alimentos naturais, tá? Evite salgadinho, evite chocolate, essa coisa toda, tá? Leve coisas assim mais leves, tá? Outra coisa, você vai precisar colocar isso dentro de um ambiente transparente para que seja visto. Então não adianta você levar pacotes de salgadinho, aquele pacotão lá de milhopan desse tamanho que não vai entrar, ok? Então vamos lá. Essa dica é importantíssima agora, ó. Não saia faltando 1 hora da sua casa, tá? Eu já vi, mas eu moro numa cidade pequena, Tuts. Eu já vi problemas acontecerem, beleza? Então, chega no horário, cara, chega antes, visualiza qual é a tua sala, entra naquele ambiente, faz um reconhecimento do ambiente, veja a carteira que você vai sentar, né? Testa a caneta que você vai utilizar, leva mais uma de preferência, ok? Isso faz com que você ganhe segurança no ambiente. Você olha o ambiente e aquela insegurança, aquela adrenalina, ela vai baixando, tá? Se você chegar em cima da hora, logo que vai começar a prova, cara, você está naquele estado de êxtase ainda, tá? Então faz isso, cara. Faz isso. Agora é o momento de você entrar nesse equilíbrio e colocar em prática tudo que os caras disseram aqui nesse Chave do Enem, né? Tudo que você aprendeu nesses 3 anos de Enem, eu tenho certeza que você vai esbagaçar lá. Tenho certeza disso. E tem mais uma coisa que os outros têm, mas não sabem que tem. Nós temos Deus ao nosso lado. E com Ele ao nosso lado, tudo vai dar certo. Eu torço por ti, vai dar tudo certo. Um abraço aqui do Tuts e nós nos vemos aí em breve. Valeu? Olá, meu aluno, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa última resolução de exercícios, é o teu final, tá acabando o ensino médio, aproveita para conferir se você mandou bem ou se você escorregou em alguma questão. Preparado? Primeira pergunta na tela, vou pedir uma ajuda da produção para dar um clique aí na tela pra gente. Produção, nos ajuda aí. Valeu! Vamos lá. Primeira questão na tela, ele fala o seguinte, ó, dada uma função polinomial, e ele nos dá o polinômio, que é 3x à quinta mais 2x ao cubo menos 2x mais x menos 8, ele quer saber qual é o grau desse polinômio. A gente aprendeu e a gente já verificou que o grau do polinômio sempre vai ser o maior expoente. Então, nesse caso, não pode ser o 3, né? Só pode ser 5. Letra C é o maior expoente, logo é o maior grau. A questão 2, ele vai fazer 3 afirmativas e a gente vai verificar qual delas é a verdadeira, ou se todas são verdades, ou se todas são falsas. Vamos lá, a primeira afirmativa diz assim, o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é sempre uma reta. Verdade. A gente sabe que se a função for do primeiro grau, ela vai se comportar linearmente, ou seja, ou crescente ou decrescente, seguindo uma progressão, tá? Seguindo uma taxa constante. Essa taxa constante nos dá a ideia de linear, de linha, de reta. Então, primeira verdade. 2. Toda função é polinomial sendo variável apenas o grau. Errado. A gente tem outros tipos de funções que não são polinomiais. Exemplo, função senoide, que é a função trigonométrica. Função cossenoide, as funções inversas, quando você tem um expoente elevado negativo. E a gente aprendeu que todo polinômio só é polinômio quando tem expoente positivo. Terceira afirmativa,
a função 3x ao cubo mais 2x à quarta menos 3x mais 8 possui grau 3. Errado. O maior grau é o maior expoente, nesse caso é o 4. Então, a afirmativa 1 é a verdadeira letra A. Se você marcou, parabéns. Questão 3 é uma questão do Enem. Ela vai te fornecer um baita de um texto gigantesco sobre a cidade do México e sobre o comportamento dos taxistas, mas no final ela quer saber qual é a função que descreve o que um taxista recebe durante um período determinado. Simples. Ele tem um custo de anuidade fixa. Se ele tem um custo fixo, já sei que esse cara não vem acompanhado de nenhuma variável x ou y. Então, mais 24. O que é que vai ficar variando? Vai ficar variando os dólares por hora extra. Nesse caso, a nossa função é 3 vezes 3, que é o valor do dólar, vezes a quantidade de hora gasta, mais o valor de anuidade fixa, 24. Alternativa, letra D de dado. Questão 4, também uma questão do Enem. Ela diz que um grupo de 50 pessoas estão participando aí de uma festividade, só que esse número vai crescer para 55, e daí ele quer saber quanto vai ser o valor que cada um desses vão ter que pagar, dado as devidas condições, né? Todos devem contribuir inicialmente com R$ 7,00 e o valor total de despesas é 510. Como é que a gente faz isso? Pensa comigo, se eu multiplicar 55 pessoas vezes x, que é o valor da contribuição, isso tem que ser igual a 50 pessoas iniciais vezes x, que é o valor que a gente vai determinar, menos 7, que é o valor inicial, mais a despesa que é fixa, que é 510. Fazendo a distributiva e fazendo os cálculos rapidinhos ali, a gente consegue achar que 5x é igual a 160. O que nos leva a entender que 160 dividido por 5 dá exatamente 32. Para nós, a alternativa letra D, R$ 32,00 é o valor que será gasto por cada uma das 55 pessoas. Questão de número 5, ela diz para nós que qual é a função que representa o salário mensal de um vendedor, dado que ele recebe fixo R$ 750,00 e ele tem 2,5% a mais sobre a venda, sobre o valor total em reais. Simples. Pensa comigo. 750 é fixo, não recebe a variável. 2,5% é só você pegar 2,5 e dividir por 100, dá 0,025. Esse cara vai ficar multiplicando x. Alternativa, letra E. Então, 750 mais 0,25x. Questão 6, ele fala sobre qual é a função lucro dado que ele tem um custo fixo ali de 2C mais 15, como é que vai ser o lucro desse cara? O lucro desse cara é 40% sobre a venda. Só que qual é a venda dele? A venda dele é 2C mais 15, que é o valor, sendo o seu valor do custo, obviamente. Então a gente pega 0,4, multiplica por 2C, vai dar 0,8C. Pega 0,4, multiplica por 15, dá 6. Alternativa letra B de bola. Sétima questão, uma questão bem fácil. Se você for um cara ou uma menina esperta, você vai ver que não precisa fazer muita conta, tá? Note comigo que a gente vai resolver essa questão sem fazer uma conta sequer, só usando raciocínio lógico. Ele fala que as medidas de um forro inicialmente é 5 e 3, só que ela vai diminuir em x para o comprimento e y para a altura. Então, se ele vai perder isso, eu preciso somar essas perdas. Ele vai perder 5y mais 3x, ok? Agora note comigo que sobra um retângulo que mede x e y ali. Essa sobra que está no meio dos dois retângulos, que são as duas áreas ali, 5y e 3x, que são as áreas dos retângulos perdidos, ele está no meio. Então o que é que eu tenho que fazer? É só tirar esse meu retângulo xy. Então, eu somo a área 5y, que é a área de baixo, somo com a área lateral 3x e tiro a área que é comum aos dois, menos xy. Resolvemos sem fazer uma conta sequer, só fazendo raciocínio lógico. Questão 8, ele diz, sabendo que menos 3 é raiz do polinômio 2x ao cubo mais kx ao quadrado, qual é o valor de k? Fácil. Você vai pegar menos 3, vai aplicar no polinômio. Agora lembre-se, como o menos 3 é raiz,
me diz que todo resultado da conta tem que ser igual a zero. É obrigatório ser zero. Ele é a raiz do polinômio. Fazendo isso, você iguala e acha o valor de 9, que é 54. 54 dividido por 9, 6. Esse é o valor de K, para que de fato a gente tenha esse polinômio, tenha menos 3 como raiz desse polinômio. Questão 9, ele dá dois polinômios e ele quer saber qual é a multiplicação deles e aplicar o 3 dentro desse novo polinômio, que é a multiplicação desses dois. Você vai multiplicar primeiro termo com o primeiro termo com o segundo, e vai repetir isso para todos os termos ali, achando um grande polinômio de grau 4. Agora que você tem esse polinômio da multiplicação, você vai pegar o 3, vai jogar lá dentro e vai achar o valor numérico do polinômio, que é 64. Nossa última pergunta, ela diz, ao realizar o produto dos polinômios p de x e q de x, sabendo que p de x tem grau 3 e q de x tem grau 5, o grau do polinômio da multiplicação dos dois será de quanto, professor? Tranquilo. Eu sei que o grau do p de x é 3 e que o grau de x é 5, basta somar, amigo. Soma 5 mais 3, eu tenho 8. Esse é o grau do meu polinômio, tá? Você pode fazer essa questão também de outra forma, fazendo várias contas, mas usa a forma mais rápida de resolver. Meu querido aluno, foi um prazer ter estado aqui com você durante todo esse tempo. Foi muito bom ter compartilhado momentos com vocês. É isso e tchau!